Uma das mentes mais brilhantes que já tivemos, Albert Einstein encantou o mundo com sua dedicação em fazer um lugar melhor. O cientista deixou todos tão espantados com sua inteligência que até mesmo teve seu cérebro roubado e estudado, como já mostramos em vídeo. Mas poucas pessoas tiveram a chance de ouvir um pouco das ideias de Einstein, pelo menos diretamente de sua voz. Por isso, o vídeo de hoje irá mostrar alguns dos áudios mais importantes de Albert Einstein. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre Albert Einstein e mostrar 3 áudios dele contando a história por trás desses áudios e mostrando o que ele falou. Inclusive, esse vídeo aqui só existiu porque alguém, um menino chamado As Aventuras de um Jovem Entediado, comentou no vídeo nosso lá do El Patrón, lembra que a gente fez dos áudios? Ele comentou o seguinte: isso poderia ser uma série, com um compilado de áudios antigos, a voz do Albert Einstein, Chaplin, coisas curiosas e macabras também, seria interessante. Ele comentou, a gente achou a ideia muito legal e por isso a gente está fazendo. Muito obrigado, amigo, por comentar. Então, quando a gente fala para vocês comentarem que a gente lê e faz os vídeos, é verdade. Comenta aí nesse aqui qual vocês querem ver. Bom, qual vai ser a meta de like de hoje, então, Nicolas Hillier? Olha, como o último vídeo que a gente fez do Einstein tá com 76 mil likes, eu vou pedir 90 mil nesse. 90 mil likes? Então, 90 mil likes e bora pro vídeo, meu amigo. Como foi feito no outro vídeo, eu vou dar uma contextualizada antes de mostrar o áudio aqui, tá? Esse primeiro áudio foi um discurso que o Einstein fez em Londres, lá num local bonitão, lá no Royal Albert Hall, que era um local de Londres lá bonitão, que cabia 5 mil pessoas, para a época já era um local bem grande. E esse local, no dia 3 de outubro de 33, recebeu o Einstein para falar sobre alguém que estava tomando o poder na Alemanha. Vale lembrar que o Einstein, ele é alemão e ele é judeu. Nessa época, quem estava subindo o poder? Era o bigodinho alemão. Bigodinho alemão que a gente já falou aqui, a gente ensinou no outro vídeo. Bigodinho alemão é aquele lá, o bigodinho colombiano é outro. Exato. E ele foi falar sobre a liberdade e a ciência. Isso tem tudo a ver, tá, gente? Porque ele estava falando sobre um governo que estava entrando no poder na Alemanha, né? Um governo que pregava que existia uma raça superior, que existia um povo superior. E isso vai contra os estudos, a inteligência, a ciência e tudo mais, certo? Inclusive, o Einstein estava lá como uma forma de defender vários pesquisadores que estavam sendo mandados embora por serem judeus. Então, o Einstein, que era alemão e que era judeu e que provavelmente seria caçado, preso e utilizado, tá? Porque era essa a ideia da Alemanha, tanto é que o bigodinho alemão chamou ele para ir para lá, para desenvolver a Alemanha e fazer evoluções no país. Ele queria ter o Einstein do lado, mas o Einstein, bem no começo, assim que o bigodinho alemão subiu no poder lá no início de janeiro, no dia 30 de janeiro de 33, ele pensou, não, aqui não vou ficar, vou sair daqui. Então ele saiu dali, ficou ainda pela Europa, mas temendo ser capturado e utilizado, ele foi embora. Só para vocês terem uma ideia, depois desse discurso, somente 4 dias depois, o Einstein já entrou num barquinho e foi embora para os Estados Unidos. Ele não queria mais ficar ali realmente, tá ligado? E ele tava virando as costas para a Alemanha. Um tempo depois, ele até meio que... E de certa forma, não queria mais ser alemão. Então isso aqui é muito importante para a história, tanto do Einstein quanto da Alemanha, quanto dos Estados Unidos. Porque se o Einstein continua na Europa, o que ia acontecer? Provavelmente os alemães teriam bomba nuclear. Verdade. Você entende o que seria se os alemães naquela época tivessem bomba nuclear? Provavelmente boa parte do mundo ia estar destruído e talvez até mesmo a Alemanha. Então é um negócio muito perigoso. We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lister. Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideals of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous
as a razor in the hands of a child of 3. We must not condemn man's inventiveness and patient conquest of the forces of nature because they are being used wrongly. The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development. Uma outra curiosidade desse áudio que vocês acabaram de ouvir é que nesse local cabiam 5.000 pessoas, lembra que eu falei? Bom, mas no local tinham 10.000 pessoas. E eu entendo todo mundo que tava lá. Eu também iria pra onde fosse se desse pra ouvir o Einstein, tá ligado? Mano, imagina você ter a oportunidade de ouvir o Einstein. Você fala, hoje o Einstein vai estar falando aqui. Deve ser muito legal. É, mano, é uma mente brilhante, né? Pô, é uma das maiores... Se não é a maior que passou aqui pelo mundo, né? We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. O próximo áudio é um áudio do próprio Einstein falando sobre energia ser igual a massa. Isso foi muito importante para a física e é uma das passagens mais lembradas do Einstein. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experiment. E o nosso último áudio aqui é de 1940. E ele tem uma historinha por trás também. Então, de novo, vou dar um contexto aqui para vocês, ok? Lembra que em 29 teve a crise nos Estados Unidos lá, que quebrou basicamente o mundo todo? Maior crise financeira de todos os tempos? Beleza, guarda isso. Lembra que teve também a Primeira Grande Guerra? Beleza, guarda isso. Então o que estava rolando nos Estados Unidos ali na década de 30? Tava rolando uma onda de separar os Estados Unidos do resto do mundo, literalmente. Tinha uma galera que não queria imigrante lá, que não queria ver ninguém de outro país e que queria até mandar descendente que morava lá embora. Pra falar, pô, sai daqui, vocês estavam lutando contra a gente, ou então ninguém ajudou a gente quando a gente precisou. Tava rolando uma onda dessa. O presidente da época, vendo isso, ficou preocupado e sabia que a rádio era o meio mais popular de comunicação com o povo. Cerca de 80% dos americanos ouviam rádio na época, e ouviam de 3 a 4 horas todos os dias. Então ele falou, é por aqui que eu tenho que falar com o povo e mudar a cabeça deles. Foi criado então um programa de rádio chamado Eu Sou Americano. Esse programa recebia algumas pessoas que não eram americanas, que eram de outros países e que tinham vindo para os Estados Unidos e que queriam falar quanto os Estados Unidos era bom e era um país receptivo. Inclusive, até uma conterrânea do Einstein que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos e que era uma atriz muito famosa e até ganhou um Oscar na época, chamada Louise Ranier, falou sobre e deu uma entrevista também nesse programa. Quando ela deu entrevista, ela falou o seguinte: para mim é uma coisa emocionante poder dizer com todo o meu coração, eu sou americano, que era o nome do programa. Então você vê que eles tinham algumas pessoas ilustres, alguns músicos, algumas pessoas que eram intelectuais e tal, eles reuniram essas pessoas que tinham saído de outros países e estavam morando nos Estados Unidos para falar bem do próprio país e tentar acabar com essa onda ali, entendeu? Bom, depois de alguns desses programas que rolavam sempre no domingo, em 1940 eles chamaram o Einstein. Por quê? Porque o Einstein vai lá para os Estados Unidos, igual eu falei, ele sai da Alemanha,
vai para os Estados Unidos e lá ele consegue o Green Card, que na verdade não é Green Card, né? Era a cidadania americana. Pra tu andar liberado lá. Que hoje é Green Card, né? Quem quer morar lá tem Green Card. Até hoje a cidadania americana é muito valorizada. Você vê o tanto de gente que vai morar lá ilegalmente, por exemplo. Nos Estados Unidos tem 40 milhões de pessoas morando ilegalmente hoje. Nossa, isso? É tudo isso. É muita gente, né? É mais do que, por exemplo, a Argentina, que é nossa vizinha aqui. Então, em 1940, eles chamaram algumas pessoas mais celebres ainda, lembrando que já tinham pessoas como vencedores do Oscar, e chamaram pessoas mais celebres ainda para fazer um programa especial, porque eles iam criar uma data comemorativa, que ia ser o dia 17 de setembro, Dia da Cidadania, que os Estados Unidos comemora até hoje. Nessa vez, então, eles chamaram Albert Einstein, que tinha acabado de receber a sua cidadania. E quando eles receberam o Einstein para falar na rádio, o Einstein deu o show. Tem até o áudio de 14 minutos para vocês ouvirem aí. Completo, dá pra ouvir na internet. Mas a gente separou um trecho que pra gente é o trecho de importância, que foi inclusive o que virou manchete na época, todo mundo só falava disso. Eles perguntaram pro Einstein, igual perguntaram pra todo mundo: o que você gosta tanto nos Estados Unidos? Por que você gosta daqui? É uma vitória tão grande que você ter a mente mais brilhante de todos os tempos, nascendo fora do país que na época era o principal país já, né? Já era um país de destaque, né? Era conhecido como o país da oportunidade, o país que recebe a todos e tudo mais, né? Nos Estados Unidos. Tanto é que existe até hoje a expressão sonho americano, que é você conseguir vencer na vida, né? Então, quando você tem uma das mentes mais importantes de todos os tempos, que nasceu em outro país, saindo desse outro país, falando convictamente que é contra esse outro país, que você já tá olhando e já tá meio que contra. Os Estados Unidos até aqui era neutro ali na guerra, mas ele já tinha um pezinho atrás com a Alemanha por causa da Primeira Guerra. Foi também a maior vitória desse projeto de rádio aí, né? O projeto Eu Sou Americano, foi a maior pessoa que passou por ali. Com certeza. Só que esse programa acabou sendo encerrado logo no ano seguinte, porque no ano seguinte tem o bombardeio lá em Pearl Harbor, onde os japoneses acabam atacando os Estados Unidos no Havaí, na base militar, e aí os Estados Unidos entram na guerra. E entra contra quem? Alemanha, Japão e Itália. Então, cara, isso daqui você pode ter certeza que foi utilizado de muitas formas. Não só utilizado como campanha política, tá ligado? Para recrutar pessoas pra guerra ou algo do tipo. Foi utilizado também, tipo, pros próprios soldados. Tipo assim, cara, sabe quem tem orgulho de ser americano? Sabe quem que tá do nosso lado? Um alemão, cara. Não só um alemão, o maior alemão que existe hoje. Ele tá do nosso lado, cara. Então, esse é o peso do Einstein. 7 years ago, Mr. Dimmock, when asked for the reason why I have given up my position in Germany, I made this statement: as long as I have any choice, I will only stay in a country where political liberty, toleration and equality of all citizens before the law is the rule. Political liberty implies liberty to express one's political opinion orally and in writing, and a tolerant respect for any and every individual opinion. That is real American doctrine. But tell me, do you feel that America still fulfills the requirements you mentioned as a place in which to live? Yes, Mr. Dimmock. Making allowance for human imperfection, I do feel that in America the most valuable thing in life is possible: the development of the individual and his creative powers. There may be men who can live without political rights and without opportunity of free individual development. But I think that this is intolerable for most Americans. Here, for generations, men have never been under the humiliating necessity of unquestioning obedience. Here human dignity has been developed to such a point that it would be impossible for people to endure life under a system in which the individual is only a slave of the state and has no voice in his government and no decision on his own way of life. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e comenta aqui embaixo qual outro vídeo você quer ver no canal, certo? Tamo junto e até a próxima. Valeu!